Que coisa, né? Estávamos juntos 15 dias atrás, lá em Munique, com o PSG ganhando. Ganhando não, atropelando na final da Champions. E 15 dias depois, cá estamos, e em outro continente, o Paris Saint-Germain em outro continente, atropelando também. Então, assim, para quem tinha dúvidas aí, se o PSG, se os europeus iriam encarar esse Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes com seriedade, com dedicação total, final de temporada e tal, a gente sabe que é algo diferente. Esse primeiro sinal que o PSG mostrou pra gente em cima do Atlético de Madrid foi, assim, um negócio muito sério, né, Clarinha? Foi de novo, um atropelo. Começou a Copa do Mundo como terminou a Champions. Sim, exatamente. 4-0 para cima do Atlético de Madrid. Eu estava esperando, André, esse último sinal do time para poder cravar que, de fato, o PSG entrava na competição levando muito a sério. Porque a gente já tinha uma indicação do clube de que levaria muito a sério. Existe uma questão financeira muito importante, isso aí para todos os clubes da Europa. Existe uma premiação que não é tão longe assim da Liga dos Campeões, então é uma premiação importante, que tem uma motivação, que dá uma motivação para os clubes europeus. Então o clube já tinha dado essa indicação. A imprensa, André, em geral na Europa, mas vou falar especificamente aqui da França, tem dado um holofote para este Mundial que eu nunca vi antes para competições nesse sentido de clubes. Por exemplo, o PSG jogou no domingo. Então no domingo a capa do L'Équipe foi o PSG contra o Atlético de Madrid, mas no sábado, que foi a abertura da competição, a capa do L'Équipe também foi falando sobre o Mundial, era uma grande manchete sobre o Mundial. Então a imprensa também já tinha dado esse sinal, faltava esse sinal aí, o 4-0, o em campo dos jogadores, porque por mais que o Luiz Henrique tivesse falado que vamos para vencer, queremos também mais uma taça, o Vitinha tinha falado isso antes, outros jogadores também em algumas entrevistas, a gente precisava ver isso em campo, né? E a gente viu, não só na forma como o PSG jogou, jogando da sua forma, colocando em campo o que tinha de melhor. O PSG só não entrou em campo com dois jogadores, um deles absolutamente titular, mas outro que reveza com o Doué, que era o Dembélé e o Barcola, porque estão se recuperando de lesão. Então, o Dembélé não foi poupado, o Barcola não foi poupado. Eles estão se recuperando de lesão, estão com o grupo e podem pintar um pouquinho mais para frente na competição. Então, o Luiz Henrique colocou tudo o melhor que ele tinha disponível, praticamente a mesma equipe que entrou em campo na final da Liga dos Campeões, e a gente viu pelas comemorações, pela forma como o PSG se comportou em campo, que o time, os jogadores estão com vontade, estão motivados esportivamente. Eu acho que tem muito daquela motivação de que, olha, vencemos tudo na França, vencemos tudo na Europa, e agora não tem limite, a gente quer vencer tudo no mundo também. Então eu acho que essa motivação está sendo mostrada. Foi um jogo que o PSG absolutamente dominou o Atlético de Madrid, teve mais de 70% de posse de bola, finalizou mais de 20 vezes. Assim, o Atlético de Madrid não conseguiu acompanhar, e eu ainda acho, André, que o PSG não colocou 100%, tá? Eu acho que o PSG, se quisesse ter forçado mais, poderia ter complicado ainda mais a vida do Atlético de Madrid. Não precisou fazer um super esforço para fazer o 4-0. Então, cuidado, Botafogo, hein? Próximo adversário. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, não só falando da estreia do Botafogo ontem, mas, claro, antecipando também os jogos que vêm aí pela frente e esse Botafogo e PSG especificamente. Uma coisa me chamou a atenção, Clarinha, e acho que vai ser um fator importante nessa Copa do Mundo, que vai ser o fator físico, tá? Ontem, por exemplo, eu vi um Botafogo que fisicamente declinou no segundo tempo. Ontem eu vi um Palmeiras que, com trocas, se manteve muito intenso, diferente do Botafogo. Vi um Atlético de Madrid meio esbagaçado. E vi um Paris Saint-Germain, fisicamente, assim, me impressionou. Porque é final de temporada, de uma temporada que o Paris Saint-Germain jogou muitos jogos, que foi campeão da Champions e que não ficou descansando os últimos 15 dias, como, por exemplo, eu fiquei.
porque a grande maioria dos jogadores foi servir as suas seleções. E, inclusive, vários portugueses, e tem espanhol no time, que foram para uma fase final de Nations. Então, assim, fisicamente o Paris Saint-Germain parece que tá pronto. E olha que ainda teve a crueldade inexplicável da FIFA de fazer um jogo Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid meio-dia na Califórnia, que é inexplicável. É inexplicável você ter o dia inteiro para fazer jogo e colocar o jogo do meio-dia, o jogo do horário que seria o horário de 3 da tarde na costa leste, um pouquinho, não muito também, mas um pouquinho melhor, colocaram meio-dia lá na Califórnia para Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Assim, é inexplicável. Então, assim, fisicamente e emocionalmente, mentalmente, o Paris Saint-Germain também jogando como se a temporada tivesse aí no auge, né? Acho que a questão da parte física, a gente viu em alguns momentos, mesmo o PSG, realmente não tinha como não sentir aquele calor. E eu acho, André, aqui dando um pitaco, que talvez tenha tido a ver com horário de TV, tá? Porque era a estreia do PSG com o Atlético de Madrid e o jogo foi em Paris e, consequentemente, em Madrid, às 9 da noite. Se ele é mais tarde, ele ia começar muito tarde. Então, talvez tenha tido alguma coisa sobre isso. Eu acho que sim. Só que, assim, meio-dia na Costa Oeste são 3 da tarde na Costa Leste. Esse jogo não precisava ter sido meio-dia. E continuaria sendo 9 da noite em Paris, né? Sim. Então, assim, porque eu, por exemplo, eu acordei ontem, eu já tô completamente perdido, mas ontem eu acordei em Roma, às 3 da manhã em Roma. Tava passando o jogo de abertura, né? O Al Ahly contra o Inter Miami. Era 3 da manhã. Então, assim, realmente a audiência lá embaixo. Mas, de repente, se você coloca até no horário mais tarde, pode ser mais de manhã lá, eu entendo que esse seja um problema, né? O fuso horário. Entendo mesmo, porque, né? As televisões pagam boa parte da conta nas competições FIFA. E você fazer um jogo nos Estados Unidos, você vai ter esse agora. Você, meio-dia na Costa Oeste, é a mesma coisa que 3 da tarde na Costa Leste. Então... assim, e tava muito quente, cara. Meio-dia na Califórnia. E, pô, a gente teve o ensinamento da Copa do Mundo de 1994. A final da Copa foi no mesmo estádio, inclusive, ao meio-dia, com prorrogação, com disputa de pênaltis. E a próxima Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, né? Sim. De qualquer forma, Clarinha, a parte física que serve para um e serve para o outro também, porque o adversário está lá na mesma condição, deixando isso de lado, mentalmente, cara, é muito difícil. Imagina você pegar o Vitinha, tá? Outro dia eu fiz um post do Vitinha falando que para mim tinha sido o melhor jogador da temporada. Nossa, rapaz, o que eu sei... Eita, André, André, fala disso não, que eu falei ontem que o Vitinha foi o melhor meia da temporada. Pô, ficou chateado. Rapaz, o pessoal levou assim no fígado. No fígado. Eu recebi o carinho do amigo internauta de uma forma assim, e tanto que eu tava lá de férias, eu postei, eu comecei a ver as reações, eu falei, xiii, vou desconectar. Desconectei e fiquei lá, tomando meu vinho e olhando, enfim. Então assim, Clarinha, vamos colocar ali o Vitinha, o Nuno Mendes? Colocar os dois portugueses ali, que são titulares do time. Ainda tem Gonçalo Ramos, ainda tem... João Neves. João Neves também. Enfim, vamos lá. O cara é campeão da Champions. Mete 5 na Inter. Aí, ele... ao invés de sair pra comemorar e entrar no modo férias, ele vai pra Nations. Aí ele consegue 2 vitórias espetaculares em 4, 5 dias, juntando com a do PSG 3. E aí ele comemora o título e aí pensa, pô, agora eu vou... Não. Aí atravessa o oceano para ir para a Copa do Mundo de Clubes, que naturalmente para o europeu não é algo valioso nesse momento. Eu acho até que com o tempo a tendência é
passar a ser algo valioso, enfim. Mas não é algo que... Não é você chegar aqui pro brasileiro e falar, velho, acabou a Libertadores, vamos pro Mundial. É natural você saber que não acabou a vida na final da Libertadores, que ainda tem um outro passo. E pra esses caras, teve Champions, teve Nations e agora tem outra. E o mental, o Luiz Henrique conseguir manter o mental desses caras no top é muito sério, Clarinha. Sim, é muito. Eu acho que tem dois trabalhos espetaculares. Tem o trabalho físico muito bom do PSG, que a gente viu uma equipe que na reta final da temporada evoluiu fisicamente. A gente olhava outras equipes e a gente sentia o cansaço físico de outras equipes e o cansaço mental, e para mim isso fez diferença na final da Liga dos Campeões. Esses dois cansaços em relação à Internacional e o PSG eram completamente diferentes. O trabalho completo de equipe mesmo, aí não só a parte mental do Luiz Henrique, já chego lá, foi muito bem feito, porque a gente praticamente não viu lesionados neste PSG. Se a gente pega os principais jogadores, Marquinhos não teve lesões, Pátio não teve lesões, Hakimi e Nuno Mendes não tiveram lesões, assim, no máximo, um cansaço físico, foram poupados aqui, mas nenhum deles tiveram lesões sérias. Meio campo a mesma coisa, e nem mesmo no ataque. O único momento que agora a gente teve, o Dembélé teve um momentinho ali também, mas foi curto, e o Dembélé agora junto com o Barcola. Mas o trabalho de preparação física desse PSG nessa temporada foi espetacular. E aí vem a outra parte do trabalho mental do Luiz Henrique, que é absurdo, porque a gente consegue ver algumas coisas claramente, como, por exemplo, ele tirar a pressão dos jogadores e jogar nele, ele chama os holofotes para ele nas coletivas, nas decisões, tudo o holofote está nele, então isso tira a pressão dos jogadores. Então tem coisas que a gente consegue observar, né? E outras que a gente pega, porque a gente assiste o documentário que está disponível na Max para quem quiser ver, e momentos que a gente vai colocando o quebra-cabeça, mas que a gente não tem todas as peças, porque a gente, no fim das contas, não consegue assistir Luiz Henrique tomando conta dessa equipe todos os dias. Mas o resultado final, o que a gente vê em campo, é um trabalho impecável do Luiz Henrique. É realmente assim de tirar o chapéu pro trabalho mental que o Luiz Henrique fez com esse PSG. O Luiz Henrique mudou o PSG, essa é a verdade. O Luiz Henrique trouxe um trabalho tático coletivo, que ok, a gente sabia que um bom técnico poderia fazer, mas o Luiz Henrique conseguiu em 2 anos transformar a mentalidade de um clube. E isso é algo que, assim, a gente não tem noção ainda agora, mas pode ser que daqui a 20, 30 anos, como o PSG é uma equipe nova de 1970, a gente diga, este momento foi o momento em que o PSG mudou. Eu tenho a sensação que será assim. Se fosse uma empresa, seria a cultura da empresa, né? Ele está implementando uma cultura no clube e, enfim, e nessa empresa, que é o Paris Saint-Germain, que tem assim, uma clara sinalização de que vai durar muitos e muitos anos, porque é uma cultura vencedora, né?